Atenção! A SS Lazio completou 121 anos no último sábado. Esse programa foi gravado junto a Massimiliano Ferraresi, Bruno César e Salvatore Testana. As entrevistas foram dubladas por Celso Bueno. Apresentação de Ennio Ricanello. Bom podcast. Parlando de calcio, hoje um dos maiores clubes e um dos clubes mais emblemáticos da história do calcio italiano completa mais um ano de vida. Já são mais de 121 primaveras ao todo, a Lazio, que teve sua primeira sessão da poliesportiva com atletismo e já no primeiro ano iniciou o futebol, foi a responsável por trazer o futebol para a capital italiana. Desde lá foram momentos memoráveis, com a final da Copa Itália contra a Roma, de outras não tão memoráveis assim, mas que angariou inúmeros torcedores em todo o mundo, como é o caso do nosso Bruno César, um dos fundadores da SS Lazio Brasil. É isso, Bruno, seja muito bem-vindo. Boa tarde, caríssimo amigo Ennio, é uma satisfação imensa estar aqui presente e falando um pouco dessa instituição tão importante no calcio italiano que é a Società Sportiva Lazio. Bruno, a gente sempre fica se perguntando, né? Cara, como que um brasileiro começa a torcer de uma maneira tão viva, né, para um outro clube do outro lado do oceano? Quem te diz até que o Bruno, amigos ouvintes aqui da Rádio Sportsnet, é muito mais laziale do que qualquer outro time que possa torcer aqui no Brasil. Como surgiu essa paixão, Bruno? Conta pra gente. É uma coisa inexplicável, né? Teve um primeiro impacto na temporada 99-2000, né? Quando a Lazio foi bicampeã italiana. Pequeno, 9 anos, aquela tradição de todo domingo, o almoço na casa da avó, tal, a televisão sempre ligada na Band, né? A Band era uma grande percussora do campeonato italiano nos anos 90, não? E naquela época, então, mais ainda, né? Aquela tradição de jogos ao meio-dia, enfim, né, na hora do almoço. Eu me recordo perfeitamente da festa da torcida da Lazio quando foi confirmado o Scudetto, né? O outro jogo, a Juventus jogando em Perugia, se não me engano, e dependia desse jogo para ser campeã, e assim foi. Mas de acompanhar mesmo, digamos, de assistir os jogos mesmo, foi a partir mais ou menos da metade da temporada 2004-2005. O primeiro jogo que eu vi foi um Lazio e Cagliari, no Estádio Olímpico, na ESPN. Eu lembro até hoje. Milton Leite transmitiu o jogo e Silvio Lancelotti comentando. Essa daí é do fundo do baú mesmo, das transmissões da ESPN. Mas fala um negócio, cara. A gente sabe que depois disso, né, desse primeiro contato com a Lazio, você começou aí a desenvolver esse fã-clube, que hoje é um dos maiores fã-clubes de torcida estrangeira aqui no Brasil. Como que foi reunir essa galera? Por onde foi? A gente sabia que a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil. Como que foi esse primeiro papo para se reunir? Então, tudo começou, digamos, no finado Orkut, né? Por volta de ali para 2006, 2007. Já tinha uma comunidade chamada SS Lazio Brasil, se não me engano, no Orkut, e um outro amigo me convidou para fazer a Portal ali, né? Que agora está no Facebook, tudo. E a partir daí que a gente começou a desenvolver a torcida da Lazio no Brasil, né? E em 2010 aconteceu o nosso primeiro encontro num Lazio Roma em São Paulo, ali na Avenida Paulista. E desde então nunca mais pararam de se reunir. Eu posso falar pessoalmente que o Grupo Sportnet já teve tantas vezes perto do Bruno lá dentro do Círculo Italiano. É uma gurizada que gosta mesmo da Lazio, que torce mesmo, que gosta do futebol italiano. E assim, foi de pouco em pouco hoje. São quantos mil seguidores em todas as plataformas, Bruno? Então, aí o que acontece? Aí depois de tudo isso do Orkut e tal, aí em 2011, mais precisamente, foi criada a SS Lazio Brasil, não? No Facebook, no Twitter e no Instagram. E aí eu comecei a acompanhar sempre, né?
sempre tive uma amizade com o administrador da página, criado, enfim, e aí eu comecei a administrar mesmo, né, as redes sociais, né, colocando conteúdos, e aí que a gente começou digamos, estreitar mais os encontros, né. Primeiro, a gente fez no O'Malley's Pub, que é um pub ali na Paulista, né, na Alameda Itu, com a Haddock Lobo, e desde 2019, em janeiro, estamos lá no Círculo Italiano. Me fala um negócio, eu sei que foram inúmeros títulos, enfim, desde quando você começou a torcer mesmo e acompanhar. Mas qual te marcou mais, Bruno? É a final da Copa Itália? Ou é um outro título aí que você pode recordar que te emocionou demais nessa sua trajetória junto com a Lazio? É difícil, né? Porque na era Lotito, por exemplo, né? Todos os títulos eu acompanhei, assim, né? Então é difícil você dizer, aquele ou esse é especial. Mas sem dúvida, a final da Copa Itália, e por ser contra o maior rival, a Roma, foi algo marcante. Mas teve outros grandes títulos, né? Copa Itália Aonde você recente estava com a depois Atalanta, da Supercopa com a final? Juventus, Depois da enfim. final, na final contra a Roma, você estava onde? Tá? Você lembra onde você estava torcendo? Então, nós estávamos em São Paulo, mesmo na Avenida Paulista, no Café Creme, que era um outro point que a gente chegou a se reunir algumas vezes, e ali que foi muito legal, né? Tinha acho que 10 laziares, alguma coisa assim, foi uma festa bem grande, assim. E agora vamos colocar um pouco mais de pimenta nesse molho. Quando chegou o Giancarlo, como você conheceu, o Giancarlo é um dos principais também nomes da torcida Laziale, quando estava aqui no Brasil, agora já voltou para a Itália, mas sempre ajudou muito na organização desses eventos. Conta para mim, quando você conheceu o Giancarlo, ele que procurou vocês, como que foi, Bruno? Sim, exatamente. Eu lembro que eu entrei num grupo do Facebook, Romanista que Mola, não? E através desse grupo que eu comecei a conhecer o pessoal lá do La Voce de Laziale, né? Aí comecei a ter essa amizade com o Giancarlo. Então foi algo bem por acaso assim mesmo, né? Não é algo de tão distante assim. Foi algo bem imediato assim, né? Bruno, uma dúvida, até uma pergunta para você. A gente já falou aqui, o Giancarlo é um dos caras muito importantes, mas a gente sabe que a maior parte do grupo é feito por brasileiros, né? Sim, E, e- exatamente. Falando nisso, aliás, a Lazio Brasil agora em agosto, se não me engano, completa 10 anos de existência, não? Em todas as nossas redes sociais. E para mim é um prazer enorme fazer parte disso, compartilhar isso, né, com o mundo inteiro, assim, eu recebo várias mensagens, assim, de torcedores, conforme eu faço, né, compartilho em grupos, etc. Então, receber carinho de torcedores que estão tão distantes, mas compartilham da mesma paixão é algo que é indescritível para mim, sem dúvida. e dos brasileiros que jogaram lá, foram vários, né? Hernanes, André Dias, tem agora o Lucas Leiva, o Luiz Felipe Ramos. Qual que é o que mais te marcou nessas passagens pela Lazio entre os brasileiros? Eu sei que a pergunta é um pouco complicada, é um pouco capciosa, Bruno, mas é importante para a gente saber como que é a resposta do torcedor, enfim, para o futebol apresentados pelos brasilianos lá na Itália. Sim. Eu cravo na certa. Para mim, o Hernanes, né? Hernanes foi, digamos, o primeiro brasileiro dessa safra, né? Dos últimos 10 anos, né? Podemos dizer assim. E foi um cara muito importante nesse período aí. A Lazio fez bons campeonatos italianos, né? Bateu na trave por duas oportunidades em Relations League, uma pena mesmo, mas era um jogador muito importante, destro, né? Fazia muito a diferença. Eu até brinco que foi um casamento que fez mal, que o término dele fez mal para ambos os lados, para ele e para Lazio. E assim, todas as vezes que eu participo também, como correspondente para o Lavoisier Laziale, sempre eles me perguntam, e os brasileiros, quais brasileiros você pode indicar para Lazio e tal. Mas assim, hoje no mercado, Bruno, não sei, é uma opinião minha, eu quero saber também a sua. Poucos brasileiros poderiam ocupar lugares como o Hernani, são gigantes jogadores que atuam no Brasil.
que tem, por exemplo, o Hernanes é um cara fora de série, né? Um líder em campo, líder do São Paulo, atuou como líder também um pouco na Lazio. Hoje no Brasil não Sim. tem muito disso, né? Infelizmente, hoje no Brasil, né, não temos assim grandes valores que você possa indicar assim para a realidade da Lazio, realidade financeira. Então é muito difícil. Mas assim, tecnicamente, se você pensar, você tem, né? Gabigol, Bruno Henrique. Para zagueiro você tem o Jeromel do Grêmio, né? Você tem bons valores aí, mas para o caixa da Lazio é um pouco demais, né? Agora eu quero entrar também nessa questão. A gente sabe 121 anos da Lazio, festa tal, mas o torcedor sempre fica pedindo. Agora a gente tá vivendo uma janela de transferências, sempre pedindo alguns nomes, né? Alguns mais nomes para atuar e para dar corpo para essa esquadra. Cara, o que explica o Lotito não conseguir investir nessa janela de transferências de inverno deles e nossa janela de verão, o Bruno? Você acha que é receio de acabar investindo demais um jogador que acabe não respondendo? Penso que é muito isso também, e a diretoria meio que fecha os olhos assim para a América do Sul, assim, no geral, não só o Brasil, né? Você conta nos dedos jogadores argentinos, sei lá, paraguaios, uruguaios, que jogaram na Lazio nos últimos 5 anos, por exemplo, né? Foram contratados aqui da América do Sul, né? Dos times da América do Sul. Então é uma coisa, um vício muito grande da parte do Tari, na minha opinião, um erro. Você só olhar sei lá, pro leste europeu, assim, para a Albânia, a Rússia, a Ucrânia e sei lá o quê, e esquecer a América do Sul, que tem grandes valores também. Daqui a pouco tá chegando um rapaz, Bruno, que você conhece muito bem, Massimiliano Ferrarese, já já vai entrar para participar do nosso podcast. Lembrando que ele é o criador, né, o diretor de redação do nosso querido La Voce dei Laziali, já tá com a gente. Olá, Massi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ciao ragazzi, Olá, ciao pessoal. Ennio, vedo Olá, anche Enio. Bruno Cesar. Vejo você também, Ciao Bruno Bruno. César. Olá, Mi sentite Bruno. bene? Me escuta bem? Tudo certo? Sim, te ouvimos muito bem. Grandi ragazzi. Para começar, Massimiliano, quero te perguntar a minha primeira pergunta, na realidade, depois eu passo até a bola para o Bruno. Como começou essa torcida para Lazio? Quando conheceu a Lazialità, Massi? Allora, guarda, questa è un grandissimo Ennio, una gran bella domanda. Beh, la Bem, mia Enio, essa é uma lazialità boa e bela risale, io ho pergunta. A minha 53 anni, quindi lazialità sintesi da data, bambino. no entanto, tenho Devo dire 53 che anos sono e sou diventato tifoso laziale desde Lazio pequeno. Devo dizer que grazie me a una tornei da zia, Lazio la graças a sorella di uma mia madre, tia, irmã da minha tifosissima mãe, della Lazio. fanática pela È Lazio. lei che mi ha E foi insegnato la ela que lazialità ensinou ed a ero lazialità. piccolo e ricordo che ero a casa sua spesso la domenica, in famiglia chiaramente, e ci Eu era ritrovavamo criança e insieme me con recordo mia que zia estava na sua intorno a casa una sempre. radio, una vecchia E no radio domingo, em che sai família, é benissimo claro. E parliamo nós di estávamos 40, sempre 50 anni junto de minha fa, tia, ao lado de um velho intorno a rádio. Que una vecchia sabes, radio bem, che estamos falando de trasmetteva 50 tutto anos il atrás. calcio Em minuto per torno a um velho minuto rádio que e transmitia futebol ascoltavamo minuto por chiaramente minuto. perché E non era come escutávamos realmente oggi che ci porque não sono le existia o que temos televisioni, le hoje, que pay-per-view, existe insomma, as no? Il TVs, a os pagamento. pay-per-views. Nós E estávamos ali, intorno a questa ouvindo radio minuto por seguivamo minuto. tutto il calcio minuto per minuto che trasmetteva chiaramente le radiocronache dai diversi campi, quindi avevamo un Que paio di minuti da ogni transmitia campo gratuitamente a narração e tramite radiofônica em diversos questo campos, que no riuscivamo rodízio insomma cada ad jogo era ascoltare la partita transmitido in por alguns attesa poi minutos e di depois una mudava. sintesi della E partita depois in televisione che esperávamos avveniva uma sempre verso le síntese do 7 jogo della na sera televisão, e que normalmente rodava trasmettevano sempre às sempre la 7 da squadra, noite. quasi sempre E una squadra sempre se vintage dava uma completa preferência às classifica, quindi primeiras per vedere colocadas. la mia E eu, Lazio para ver minha dovevamo Lazio, tinha que aspettare esperar muito. tantissimo. Ecco, questo è diciamo così, è il primo ricordo che ti posso dire su Essa é então come uma ho primeira cominciato a lembrança seguire que la posso Lazio. Poi dizer. piano piano crescendo
sono arrivato insomma dall'infanzia all'adolescenza, insomma sobre como comecei a torcer pela Lazio. Quando fui crescendo, passando da infância para a adolescência, a minha partida, a minha estreia no estádio foi aos 14 anos. Tinha carteira de pequeno torcedor e com um grupo de amigos e contra a vontade da minha mãe, comecei a ir ao estádio, graças ao meu pai, que me disse, vai. Então, com um grupo de amigos, mais ou menos da minha idade, se inicia assim a minha carreira como torcedor da Lazio. Estamos falando de 1978. Tu che sei un laziale di carriera, possiamo dire così, quello che rappresentò Giorgio Chinaglia a un laziale vero, Massimiliano, quello che rappresenta l'immagine di Giorgio Chinaglia. Ma Ennio, Giorgio Chinaglia nel mondo Veja, Lazio, Ennio, Giorgio ha Chinaglia, no rappresentato mundo un Lazio, pezzo di representou um storia pedaço da importante, história insomma, importante, insumo, gioia, infinita gioia e anche qualche dolore. Per quelli della mia infinita generazione, alegria e chiaramente também Giorgio alguma dor. Chinaglia, Para quando la aqueles Lazio da vinse minha il suo primo geração, scudetto nel Chinaglia, 74, quando a Lazio avevo venceu seu primeiro 7 anni, scudetto em 1974, benissimo havia tutto 7 perché anos. seguivo Me recordo muito la bem, Lazio porque appunto con seguia a mia zia, Lazio insomma, junto in com una a minha classe tia. di Em um laziali grupo de era il torcedores, ele era era um il dos nostro nossos idolo, ídolos. il Long John, no? Era a Roma sull'altra sponda del Tevere, Long quella John, romanista, na outra insomma, parte era do rio chiamato il Tevere, Gobbo. romanista, era Giorgio chamado Chinaglia de ha Gobo. significato una Bem, generazione, insomma, Chinaglia nel modo di significou uma essere geração, laziale um a una modo de certa ser maniera, insomma, laziale. molto trasgressivo, quindi era un giocatore di fortissima personalità. E quindi per De i certa tifosi della maneira, Lazio até descritiva, era um jogador de è grande stato un personalidade. personaggio Então, para os molto torcedores da Lazio, importante. foi um personagem muito Tracciato importante. quella che è una Ele storia. Io marcou a credo história che de muitas quelli della crianças. mia generazione, Penso que in muitas delas começaram a tantissimi torcer para bambini Lazio por conta de di quel Chinaglia. periodo, tantissimi bambini di quel periodo sono diventati della Lazio anche grazie a Giorgio Chinaglia. Ecco, quindi è stato un personaggio stupendo, caro Ennio. Poi Foi um andò personagem via dalla estupendo, Lazio, querido Ennio. insomma, la storia, Depois, até dopo aver deixou a vinto lo Lazio scudetto, un num periodo período muito travagliato, complicado. lasciò la Lazio Foi per andare jogar no negli Cosmos, Stati nos Uniti, Estados insomma, Unidos. tornò dopo Voltou tanti anni, depois de negli anni muitos 80, anos, na década de chiaramente 80, per claramente para presidente. ser presidente. Ce la mise Tentou tutta, de ma non tudo, aveva mas não chiaramente la havia, forza economica, obviamente, la a potenza força e economica potência per portare econômica la Lazio a para grandi poder livelli. levar a Lazio a Diciamo um poi da grande lì patamar. ci furono cominciarono Então, una serie di depois problemi, disso, però io credo, começaram caro uma Ennio, série de che oggi problemas. su 100 Porém, laziali, se tu creio que chiedi un hoje, se giudizio perguntasse a 100 su laziali 100 sobre laziali di uma Giorgio opinião, Chinaglia, Chinaglia, il 99,9% 99,9% ti dirão diranno que era um grandíssimo jogador, um grande laziale, e sempre estivermos orgulhosos dele, até mesmo nos momentos não tão belos. Bruno César, alguma pergunta para o nosso querido Massimiliano Ferrarese? Una pergunta un po' generica per il nostro carissimo amico Massimiliano Ferrarese. Agora, uma pergunta um pouco genérica para o nosso querido Massimiliano Ferrarese. Economicamente falando, em que situação está a Lazio hoje? Economicamente falando, no? Finanziario, eccetera, in rispetto al passato. Questa è una gran bella domanda, Bruno, e ti ringrazio anche di avermela fatta. Muito obrigado pela perché pergunta, mi Bruno, e permette te ancora agradeço una por volta tê-la di feito. É chiarire, uma excelente insomma, oportunidade de clarear alcuni alguns aspetti che i conceitos giovani que talvez os tifosi jovens oggi torcedores magari ainda não tenham em ancora mente. non E hanno bene claro, in mente o que ben significa chiaro cosa hoje o significa oggi il futebol, calcio a dal nível punto di vista econômico, economico. pois o futebol que eu Rispetto allora, falava quello di anteriormente cui parlavo é io, um era futebol no di qual il os calcio clubes eram dove le instituições società non avevano sem fine di fins lucro, quindi lucrativos, erano società ou che si seja, mantenevano eram in piedi, sociedades que insomma, se l'aspetto mantinham sportivo, questo graças aspetto aos sportivo veniva aspectos spesso, anzi esportivos, sempre, que era portato levado avanti avante graças a um un presidente. presidente mecenate che Esse que metteva colocava praticamente i dinheiro, soldi, la mano in praticamente tasca e tirava colocava a fuori mão i na soldi che carteira e dava servivano o per dinheiro, que per serviam tutte para le spese, pagar per gli todas ingaggi, as insomma, per la gestione despesas. della società.
O dinheiro que entrava era da bilheteria, ou seja, domingo indo ao estádio. De um certo tempo, o futebol mudou profundamente. Os clubes visam o lucro, entre elas a Lazio, que foi a primeira a entrar na bolsa. Chiaramente è cambiato completamente tutto, l'aspetto economico, i bilanci sono E mudou tudo. O aspecto econômico, o balanço financeiro, são matérias super importantes para a gestão de um time. O que ocasionou na falência de muitas esquadras aqui na Itália, muitas vezes nos campeonatos menores, mas também na Série A. Temos vários exemplos que utilizavam novos nomes ou recompraram um nome, como por exemplo a Fiorentina, o Napoli, a Viola era chamada Fiorenze, depois da falência. O Napoli era Napoli Soccer. Para entender que o futebol de hoje mudou muito. Hoje, a Lazio, que situação é? Economicamente, é uma das poucas equipes a terem as contas em ordem. Tendo balancete positivo. E na pior das hipóteses, vai, como se diz no jargão, em empate. A tante società che puntualmente ogni anno alla chiusura dell'esercizio Ao contrário de muitas equipes que no final do exercício acaba em negativo, abaixo de 20, 30, 50 e até 100 milhões de euros em débito, podem imaginar que no curso de alguns anos essa dívida vai crescendo ainda mais e resulta numa quantia grande de dinheiro. É bem verdade que hoje encontramos várias equipes, até mesmo na Série A, que não vou citar aqui, mas vocês podem por bem imaginar que tem balancetes terríveis. E que apesar disso, são clubes que continuam a apresentar e comprar jogadores sem nenhum tipo de problema. E a Lazio, na gestão de Claudio Lotito, ebbe comunque il coraggio, la fortuna, la voglia, chiamiamola come volete, di rilevare una società che stava in questa... Teve a coragem ou a vontade, chamem como queiram, de sair de um time que estava nessa situação, por conta da gestão precedente, onde a Lazio provava esse tipo de gestão, que muito comumente ficava no negativo. E Lotito teve a vontade de entrar nesse clube e recuperá-la da falência. Entrare e salvare una società sull'orlo del fallimento. Quindi si rilevò la Lazio e si prese carico di tutta una serie di debiti che all'epoca ammontavano per una cifra veramente pazzesca, gigantesca. Ele pegou o cargo, uma série de débitos que, naquele tempo, era um montante muito grande. Então aqui temos que salientar esse fato, porque era muito mais fácil. Naquele tempo, fazer a Lazio falir e recomeçar das séries inferiores. Naquela época era a C2, e talvez a distância de 3, 4, 5 anos, fazer a Lazio voltar à Série A, limpa de dívidas. Então a administração Lotito preferiu pagar essas dívidas e não refundar a Lazio. Sono passati 16, 17 anni, è stato un crescendo. Oggi la Lazio ha rimesso a posto praticamente. Depois de 15, 16 anos, ele conseguiu colocar em ordem e até hoje ainda pagar aquele montante, e hoje navega com tranquilidade. Mas, minha gente, devemos ter em mente, o futebol precisa de regras claras e bem precisas, para termos um campeonato mais regular possível. Por isso, precisamos de regras claras e válidas para todo mundo. Comunque più regolari possibili si dovrebbero basare su regole precise e uguali per tutte. Sento spesso parlare di tante cose che bisogna fare, ma poi solo parole, poi a fatti effettivamente se ne fanno Pois temos muita falação, mas pouca ação. Então, caro Bruno, a Lazio é uma das poucas que pode gastar. Talvez pouco, porque a Lazio bota a mão na carteira e vê o quanto se pode gastar.
Porém, aquele dinheiro é da Lazio. Outras equipes gastam o dinheiro dos bancos, fazem outro tipo de coisa. Massi, agora uma pergunta sobre o futebol brasileiro e também os nossos brasileiros que jogaram na Lazio. Qual foi o mais importante, Massi? Hernanes teve a sua importância, André Dias também, tem agora o Lucas Leiva, Luiz Felipe Ramos. Qual foi o melhor segundo você, Massi? Ma guarda, in tanti anni di Lazio, insomma, sì, c'è stato qualche brasiliano. Devo dire che la Lazio è stata più terra legata ad argentini che ai brasiliani. Io ti posso dire che ricordo nella mia, diciamo così, adolescenza un certo João Batista che venne alla Lazio, insomma, era un giocatore, insomma, Nesses dicevano che tantos era anos de all'epoca più Lazio, forte di sim, Paulo tivemos Roberto alguns Falcao, che tutti brasileiros, quanti mas devo conoscete dizer que abbastanza bene, anche estivemos perché poi mais qui a Roma ha ligados com fatto os la fortuna argentinos della do que os squadra brasileiros. Me recordo da minha opposta adolescência um quella jogador per la quale chamado io João tifo Batista. da bambino. Jogou na E João Lazio e Batista posso dizer que era naquela un época centrocampista, era insomma, un melhor que Paulo Roberto interditore, Falcão, que era todos un bel nós giocatore. Venne conhecemos tra l'altro bem, in una que squadra aqui em che Roma fez all'epoca aveva sorte delle na equipe grandissime oposta, potenzialità, da c'era qual eu Laudrup, torço Giordano, Mascherano, desde insomma, pequeno. una squadra coi fiocchi, una squadra che era E stata João costruita Batista per era andare in meio-campo, Europa, um invece belo purtroppo jogador, porém retrocesse. jogou numa Questo formação per que farti tinha capire che poi muito nella storia della potencial. Lazio Um time que c'erano havia veramente sido delle situazioni construído para veramente chegar até as clamorose. competições europeias, Ma mas por tornando alla fim, tua domanda, caro infelizmente, foi Ennio, devo rebaixada. dire che Fato que serve para nella entender storia più que recente na ti posso dire história che da Lazio effettivamente existem Hernanes situações inexplicáveis. è stato un gran bel Mas voltando à giocatore, sua un pergunta, caro Enio, giocatore devo te che tutta la dizer que na tifoseria história mais l'apprezzava, un recente, giocatore che efetivamente Hernanes era foi um arrivato belo e grande jogador. con Um buone jogador que toda prospettive, a torcida apreciou quando chiaramente veio. Chegou com uma non boa stavamo parlando perspectiva. di fuori Obviamente não estamos classe falando de um extra assoluto, classe, mas però ci siamo rapidamente subito entendemos que se resi tratava de um conto che grande era jogador de São arrivato un Paulo. grosso giocatore dal San Paolo e ha mantenuto quelle che erano le aspettative. E Ha correspondeu às fatto il suo, expectativas. ha fatto Fez anche la seu trabalho. fortuna di che Teve la até a Lazio in quel sorte de um momento ponto de raggiunse un vista momento histórico. storico, dove poi grazie anche al suo apporto dal punto di vista tecnico, la Lazio ha raggiunto secondo me quello che è stato Que uno a dei Lazio più tinha um dos seus melhores straordinari times, traguardi della sua extraordinário. storia, E che poi para il nós, Laziale, come ben sapete, Laziali, ha una vocês valenza sabem que aquela formação importantissima, conquistou a la famosa famosa vitória de vittoria 26 de maio del de 26 maggio del 2013, 2013, título quella da Copa Itália, soprannominata la diante Coppa in dos faccia, insomma la Coppa arquirrivais da nazionale, la mesma Coppa cidade. Italia, vinta Hernanes, nella me finale recordo que contro fez uma partida gli eterni extraordinária. rivali della Lembro stessa também que città, festejou l'AS junto da Roma. Curva Ecco, Hernanes Norte. ricordo che fece una partita strepitosa, insomma, e lo ricordo ancora festeggiare sotto la splendida Curva Nord, insomma, tra balli e capriole. Quindi è stato, secondo me, un giocatore molto, 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 molto importante, a tal punto che quando poi andò via, insomma, suscitò, diciamo così, una Foi para reazione, mim um insomma, delle jogador più svariate muito, che noi muito, tifosi, muito insomma, chi lo importante. prese come A tal un ponto que tradimento, quando chi foi si scagliò embora, contro la resultou numa società che reação muito variável entre os diciamo torcedores. fu Quem viu como uma incolpata per quella traição, quem scelta se che poi revoltou Hernanes contra o clube, fece vendo a appunto di lasciare culpada Lazio. pela Quindi escolha de Hernanes, Hernanes de secondo me, deixar a negli Lazio. ultimi, soprattutto No negli ultimi anni, futebol insomma, nel atual, calcio para mim, di foi uma oggi, das di melhores sem brasiliani che abbiamo dúvidas. avuto, secondo me è Ah, stato posso uno dei dizer più grandi. também Ma ti posso André dire che Dias, anche também do São Diaz, Paulo. sempre Foi dal um San grande Paolo, perché abbiamo il defensor. San Paolo, è Devo stato un dizer, gran caro bel Enio e difensore, un Bruno, grosso difensore, e que caro ainda Ennio, hoje, caro na Bruno, ti dico defesa che dessa Lazio, oggi, ancora poderia oggi fazer uma Diaz grande e in bela questo momento nella apresentação. Lazio farebbe la sua grandissima bella figura. E anche insomma poi Lucas Leiva, ragazzi, Lucas Leiva è un grandissimo giocatore, anche se in questo momento alcuni problemi fisici insomma ne hanno E un Lucas pochino Leiva, gente, é um diciamo così grande jogador. rallentato Apesar dos últimos il suo meses impiego, ter insomma, sofrido um però è stato pouco com sempre as anche Lucas Leiva è un contusões, giocatore che mas assim, ha um usato cara que usa tuttora muita la cabeça quando testa quando joga. gioca. Dá Lucas a Leiva impressão que c'hai sempre visiona l'impressione onde a quando bola gioca che vai, sa dove antes arriva mesmo il de sair dos pallone pés do ancora jogador que prima tem. che il giocatore che ce Falamos l'ha de calcio jogadores calci nella importantes, mas direzione giusta. pessoalmente digo Stiamo que parlando comunque di Hernanes giocatori importanti, foi però o ti mais dico che importante personalmente entre eles, Hernanes ha pelo menos lasciato il segno, pessoalmente. insomma, almeno personalmente. Bruno, a sua última pergunta para L'ultima Massimiliano. domanda, Bruno, a Massimiliano.
Massimiliano, un'altra domanda un po', diciamo, Massimiliano, difficile da uma rispondere, outra no? pergunta um Ma pouco andiamo. difícil de ser respondida, mas vamos Secondo lá. te, Para qual è você, qual é a probabilidade da Lazio ir la avante na possibilità Champions, passar pelo della Bayern de Munique? Lazio andare avanti in Champions League? Come vincere il Bayern Monaco, secondo te? Caro Bruno, quando abbiamo assistito al Bem, caro sorteggio in Bruno, diretta, devo dizer que estávamos ao vivo vendo o abbiamo sorteio visto da che Champions. E immediatamente quando vimos que o nosso eravamo rival usciti seria o noi, perché Bayern de poi Munique, naquele il momento, Bayern di nós, Monaco, devo laziali, dire che noi ficamos, laziali, como dizer, insomma, siamo stati in quel momento avvolti così, no? Come dire, da vê um una... clima de quase ci desânimo. ha preso una Porém, sorta na real, di durou quasi di poucos scompenso, no? minutos, Insomma, porque però in nós da realtà è durato Lazio, Bruno entende bem è do que estou durato falando. pochi Aqui em secondi, perché Roma poi noi della podemos dizer Lazio, que caro estamos Bruno, devi sapere habituados, qui a Roma não ao siamo stati sempre desânimo, mas de abituati enfrentarmos a, situações importantes. a queste situazioni un po' non di disagio, ma insomma ad affrontare situazioni importanti. Perché oggi chiaramente qui a Roma, dappertutto, insomma, danno la Lazio una vittima ormai da sacrificare, insomma, cioè la partita con il Bayern Aqui di em Monaco Roma, sarà dão a fondamentale, Lazio insomma, como uma la vítima a Lazio che ser affronta i sacrificada, giganti ou del Bayern di seja, Monaco, campioni uma d'Europa in partida carica, quindi contra o sembra Bayern de Munique che é dada como siamo certa derrota. spacciati, no? Perché A in Lazio effetti, enfrentando os la gigantes do chiave di Bayern, lettura c'è, è atuais questa. campeões da Europa, Però ou ti posso seja, anche parece que dire nós che nella somos já storia della Lazio derrotados. nulla è impossibile. Porém, Cioè devo la Lazio salientar è que na stata sempre história una da squadra per Lazio storia e nada é tradizione impossível, ou che seja, a Lazio, por molto tradições e spesso nei histórias, momenti muitas vezes nos dove momentos em sembrava que che um colapso il parecia tracollo inevitável, arrivasse várias vezes quasi conseguimos certificato, reverter os spesso prognósticos. invece ci siamo trovati a ribaltare quelli che sono stati i pronostici. Beh, io ti dico questo, caro Bruno, che la Lazio, sicuramente il Bayern di Monaco è fortissimo e probabilmente passerà il turno, però ancora Então, non Bruno, è o detto Bayern l'ultima, é perché poi il forte, calcio ci ha sempre provavelmente insegnato, passará de turno, porém è ainda una não partita jogou. dove O si futebol gioca sempre ensinou 11 que uma contro partida 11 se con un faz pallone, 11 contra 11, e ti correndo por faccio uma anche un bola. esempio, Te anche il dou até Borussia mesmo um Dortmund, che exemplo. insomma Contra o il fatto Borussia, di Champions que na League dice la Champions sua, habitualmente faz a quest'anno tutti sua, davano la e que Lazio nesse ano spacciata, todos come davam a Borussia, Lazio posso contra dire, caro Bruno, eles, che la já Lazio sia batida. E all'andata che al Bruno, ritorno a col Borussia Lazio Dortmund ha contra o fatto Dortmund, due seja grandi na ida partite, quanto na quindi volta, questo per dirti fez che grandes il partidas. gigante Bayern di Então, Monaco o è quasi gigante Bayern é proibitiva, ma improvável, molto mas spesso muitas un vezes o impossibile impossível para solo per nós noi é è possibile. possível. Per cui credo che diciamo che le percentuali non posso dirtele, sono bassissime e Percentual, poche, não però ti posso dico che dizer, são quelle poche baixíssimas, chance che la mas Lazio nessa ha, ti baixa assicuro possibilidade che custará caro vencê-la. venderà cara la pelle, cercherà di sfruttarle fino all'ultimo. Lindas palavras, Massimiliano. Lindo esse conceito, né? De impossível para Lazio é só uma palavra. Massi, a minha última pergunta para fechar a nossa entrevista, para fechar esse nosso bate-papo, é sobre a poliesportiva. Digamos que aqui no Brasil não se conhece a poliesportiva da Lazio, que é a maior da Europa. Qual é a diferença social que faz a poliesportiva da Lazio em Roma, Massi? Que leva essas crianças que estavam aí nas ruas, esses meninos, essas meninas, para praticar esporte, em soma. Sì, la Lazio, beh, oggi conta come oltre 70, sono 74 le sezioni e stanno spesso ogni anno crescono sempre a dismisura. Beh, la Lazio, ragazzi, nei suoi Lazio natali, hoje oggi conta com mais de appunto 70 181 anni sessões, di são storia, nasce 74 effettivamente mais col sogno, precisamente, quell'idea de esportes che nasce il 9 praticados, e gennaio cada a Piazza ano della crescem Libertà, nel sempre centro mais. di Roma, Hoje, no aniversário da fuori la Lazio, dos panchina, 121 anos, nasce. sul Tevere. Praticamente Hoje, no aniversário da nasce con Lazio, l'idea dos seus di 121 fare anos, nasce na Piazza della di far Libertà, fare lo no centro de sport a Roma, tutti quanti. sobre aquele Ecco perché banco poi ao quando lado si do rio parla Tevere, di nasceu SS com uma ideia de Lazio fazer o si esporte parla para di todos. un'entità Então, por isso, que quando se enorme. fala Si da parla di SS entità Lazio, SS Lazio, se dove fala de poi uma entidade enorme, all'interno se fala ci da sono tutte le Sociedade sezioni, Esportiva quindi Lazio. dalla sezione calcio,
all'atletica, al basket in carrozzina addirittura, cioè ci sono que dentro se encontram as sessões futebol, atletismo, basquete, basquete em cadeira de rodas, além até o beisebol, enfim, 74 modalidades ativas que dão possibilidades aos cidadãos de Roma, às províncias e toda a região in strutture accoglienti, belle, insomma, di fare sport da protagonisti. de poder praticar esporte em estruturas acolhedoras, fazer esporte como protagonista. Isso é muito importante. A Lazio nasceu diferente. Não nasce só para o futebol, mas sim com a ideia de fazer esporte. Efetivamente, a Lazio leva há 121 anos o esporte a Roma e para todos. Isso é muito importante sublinhar. A Roma. Ecco, lo sport per tutti, questo ci tengo a sottolineare. Bravo, Massimiliano Ferrarese. Tenho que te agradecer pela participação conosco aqui do Brasil. Muito obrigado, Massi. Mi ha fatto molto piacere. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici, simpatizzanti e tifosi della Lazio e non solo, che sono tanti perché insomma. Obrigado a vocês, Enio e Bruno. Foi um prazer para mim. E aproveito para cumprimentar os nossos torcedores e simpatizantes da Lazio, bem como os apaixonados pelo futebol italiano. Ontem chegaram vários vídeos do Brasil no nosso canal, em homenagem ao aniversário da Lazio, de várias cidades. Infelizmente, houveram alguns problemas técnicos, mas vamos resolvê-los. Deixo um abraço especial para todos os amigos e irmãos brasileiros. O Brasil, para mim, é uma terra muito querida. Meu pai viveu por muitos anos no Rio de Janeiro. Então, para mim, o Brasil é um país querido. Lhes agradeço. Foi um prazer estar aqui. Lembramos que o Massimiliano Ferrarese é diretor de redação, é o diretor do canal La Voce dei Laziali, sempre segunda, quinta... E presidente, não? É o presidente, também depois de todas as partidas da Lazio, sempre tem uma live lá no YouTube, então vai lá procurar La Voce dei Laziali. Fundador, direi. Fundador, é isso aí, Massimiliano. Bem em salientar isso. Vamos para o intervalo. Já eu e o Bruno voltamos para a segunda parte. Muito obrigado, minha gente. Até já. Eles estão voltando com mais informação para uma temporada memorável. Toda terça e quinta, às 8h30 da noite, Esporte Mania. Aqui no Grupo Esportesnet. Bem, meus amigos, estamos de volta, segundo bloco do especial de aniversário da Lazio. Aqui, você vê só 2h30 da tarde, o Bruno almoçando ainda. Bruno conseguiu chegar a tempo para o nosso segundo bloco, já vai chegar um grande amigo que realmente é um torcedor da Lazio sem precedente. E aí, Brunão, como foi a primeira parte? O Massimiliano falou coisas bonitas, né, cara? Massimiliano é poético. Sim, Massimiliano como costuma se dizer na Itália, ou mesmo aqui no Brasil, é um laziale doc, não? De primeiro nível, já tá chegando o nosso querido, só vou falar o nome dele na hora que ele chegar, porque não vou estragar a surpresa. Aliás, aproveitando, Enio, a gente falou do La Voce dei Laziali, eu recomendo a todos os torcedores da Lazio, simpatizantes, enfim, seguir esse canal que está no ar há pouco mais de 2 anos. Digamos, quase como uma enciclopédia da Lazio e trata o clube com o maior carinho e respeito do mundo, e não só o futebol, como as outras modalidades mesmo. A gente já disse aqui, a Lazio tem a maior poliesportiva de toda a Europa. Ah, ele chegou. Meu amigo chegou, alô. Tchau, olá, Salvatore. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, irmão Enio. Olá, Bruninho. Tudo bem, Sassá? Tudo bem. Como passou a noite de ontem, cheia de emoções? Sempre uma alegria para nós. A passagem para o dia 9 de janeiro, porque é da Lazio.
Bem, Sassá, faço eu a primeira pergunta, depois passo a bola para o Bruno fazer a dele. Sassá, você não nasceu na Itália, você nasceu no Canadá, foi muito cedo para a Itália, então italiano é. Quando você chegou ali, qual foi o momento que você decidiu torcer para Lazio? Quando entendeu a grandeza desse clube para a história do futebol italiano? Da subito, io sono, come detto, sono nato in Na Canada, mesma hora, quindi Enio, como você comunque bem da genitori disse, eu italiani nasci e no praticamente Canadá, tutti mas filho italiani. de pais Sono arrivato qui, italianos. avevo 5 Fim das anni e contas, sou mezzo più o italiano. meno, Cheguei aqui e com mio 5 zio, anos e il fratello di meio, e mamma, meu tio, un irmão anno, da minha mãe, era torcedor da laziale, Lazio. ha cominciato a parlarmi da Lazio. E Le começou a prime me falar trasmissioni sobre a che Lazio. all'epoca tutte in As bianco e primeiras nero, quindi transmissões naquela comunque época, erano tudo era spezzoni preto e di branco. partita, No resumo, via vidi la Lazio, sempre Giorgio, Giorgio Chinaglia. da Desde allora è então, stato nasceu amore esse vero, amor, amore in tutti i sensi. verdadeiro e amor em todos os sentidos. E Então, grazie a graças Lazio ao quindi meu che sono tio, diventato da comecei a Lazio. torcer pela Lazio. E a primeira vez no estádio, Sassá, você pode descrever pra gente, fazer um comentário dessa primeira experiência na beirada do Allora, campo guarda, junto à esquadra? ogni Cada partita partida che que si se va allo vai ao stadio è una estádio é uma sensazione sensação unica. única, È come como un uma bambino che criança va que alle vai no giostre. parquinho. A Sia primeira negli vez, se bem me anni recordo, foi 70, nos anos mi 70, sembra la prima partita ho visto allo stadio, precisamente em 5, 75, sia ou a l'ultima última che em era sulla fevereiro, Lazio contra o Bologna Bolonha. Bem, eu era bem febbraio pequeno, foi com meu 1979. tio, ele me levou ao Ero estádio. piccolo, mio zio, andai a trovare mio zio, mi portò allo stadio. In curva dell'Olimpico Vecchio, che non si vedeva nulla praticamente, Fui na eri curva, lontano anni luce ainda no dal campo. Olímpico Antigo, Per me era que quase come não se via nada, era veramente se distante, all'epoca mi anos-luz do portavano alla campo. giostra, a Luna Park. Mas para Io mim sulle era braccia di como mio ir no zio parque de guardavo diversões. questi umili Estava eu piccoli nos in braços do meu lontananza, ma tio e era la via mia esses Lazio. homenzinhos La mia Lazio già distantes. all'epoca che avevo Era 5 minha anni, Lazio quando la eu mia tinha Lazio 5 anos e meio. oggi, E é che hoje, praticamente è la nessa fede. que já se tornou a minha fé. Podemos dizer, Sassá, que é mais que uma família, né? A lazialità de verdade, como vocês bem dissem, é um amor que se acompanha por toda a vida e nunca se deixa. Il più bello è proprio come diceva, non so se è già detto, Enio, não almeno sei se isso já il foi nostro dito, fortunatore mas nosso scudetto Felice goleiro Pulici, do dicendo escudeiro che tu Pulic non sei tu che scegli la dizia: Lazio, não é è la você Lazio que che sceglie escolhe a te. Lazio, é a Lazio que te escolhe. Praticamente se Se tu você cominci começa ad a se apprezzare identificar com o lo estilo stile de di vita, vida da i Lazio, você se principi apaixona e não che ha la consegue Lazio, abandonar te ne jamais. innamori É come essa poco fare a coisa. meno. Se Questo è qualquer il bello. junto E de ti chiunque è compartilha insieme a esse te estilo de che vida, condivide é um irmão de sangue. questi principi è un fratello di sangue. Quindi può essere in Brasile, può essere, noi ho conosciuti anche Pode magari in estar no Argentina Brasil, na e dall'altra Argentina parte del ou em mondo, qualquer lugar do ma la prima mundo. cosa che O viene a que dire è fratello, realmente sorella importa laziale, é ser um sempre. irmão ou uma irmã laziale. Bruno César, a sua primeira pergunta para o nosso querido Salvatore Testaro. Ciao Salvatore, prima di tutto è un piacere Olá, gigantesco Salvatore. poter Antes de parlare mais con nada, é um te dopo prazer tanto falar tempo, com no? você depois de tanto tempo. Approfittando questo Aproveitando o momento tema de que você che nasceu no sei Canadá, como a Lazio é al vista Canada, no? nesse país? Come tu vedi la Lazio in questo paese? Allora, è I normale tifosi, che diciamo. all'estero vengono rinomate le altre Bom, squadre, é no? normal que no Juventus, exterior Milan, sejam Inter, famosas quelle che equipes comunque como vincano di più. Juventus, Inter, Milan, E la aqueles que Lazio até vencem com purtroppo mais all'estero ha una frequência. A brutta Lazio, fama, Brunello, tu lo infelizmente, no sai, exterior tem uma fama assolutamente, ruim, Bruno. ma che non Você já corrisponde alla sabe verità, muito perché bem comunque in disso. ogni A club fama c'è que não sempre corresponde à verdade. una tifoseria, Porque, no entanto, una em parte, qualquer qualche time personaggio che può existe fare sempre uma qualcosa parte da che torcida que discredita pode tutti fazer alguma quanti, ma il coisa. pubblico laziale E isso vero, acabar comunque representando todo o il grupo. tifoso Mas laziale, os anche quello verdadeiros che va in curva, torcedores da Lazio, até è aqueles unico, que è vão na unico e curva, é único. forse stanno É que cominciando a talvez conoscerlo agora all'estero, comece a ser piano piano, perché conhecido no comunque exterior, si mette Bruno. a risalto le cose, Devagarzinho. tra Porque virgolette, quando algumas meno pessoas ingigantite, fazem perché poi coisas nemmeno feias, tutto elas corrisponde alla acabam por verità, serem ma vengono generalizadas. Às vezes nascoste le são cose belle che la escondidas as tifoseria fa. boas coisas que faz a Quando torcida la e que gente acabam capirà modificando até mesmo nós, quanto di enquanto buono fa la pessoas. tifoseria laziale, cambieranno anche opinione su di noi. Agora eu faço a pergunta para você, Sassá. Como foi a Copa Itália diante da Roma? Aquele gol incrível do Lulic. Como foi para você? Como foi essa emoção?
Allora, se noi andiamo a riguardare quella partita, Ennio, è stata forse una delle più brutte partite di calcio mai giocate. Però Se bem era me recordo, importante, Enio, perché aquela era una foi uma partita das d'epico. mais feias E partidas chi non abita a jogadas, Roma, chi non mas era abita muito qui nel importante, era a Lazio non Copa das sa Copas. quanto Quem não possa vive aqui em essere Roma ou na região de duro Lazio, questo derby, às vezes não consegue perché praticamente è entender. una supremazia Muito che duro dura esse non una derby. partita, É uma ma dura supremacia una vita, que não perché dura uma sempre, tutta la partida, stagione. dura uma vida. E questa era la partita delle partite É e come diceva il nostro capitano, toda il mondo temporada de é a partita, no? partida das Lulic partidas. E 71 como non c'è dizia o nosso rivincita. capitão Quella è una Lulic, partita ormai estoura andata essa in partida, archivio não? E por e mais che grande porta il que nostro possa nome, ser la todos os Lazio, outros sulla partita delle derbys, partite. nenhum pode Ci sono superar o gli final altri da derby, Copa Itália. per quanto importanti, non potranno mai avere l'importanza di una finale di Coppa Italia. Lembrando que também, né, já fica aqui o nosso convite para os nossos ouvintes que estão escutando o nosso podcast, estão vendo esse vídeo, que no final da próxima semana nós vamos retransmitir Lazio e Roma, a final histórica da Copa Itália. Eu vou narrar comentários do nosso querido Lucas Agnelli. Sassá, antes de dar espaço para o Bruno, eu queria saber de você. Sempre ouvimos belas coisas sobre a poliesportiva. Eu queria saber qual é a representação social que tem a poliesportiva aí em Roma. A gente sabe que com a poliesportiva, Lazio leva meninos e meninas que estavam aí pelas ruas, pelas praças, e lhe dão senso de vidas e valores esportivos. E como vê a ação da poliesportiva, Sassá? La polisportiva è qualcosa di unico, sensazionale. Se non ci sei a fianco, forse non A riesci a capire la poliesportiva é grandezza. única e Ci sono especial. dei Caso não personaggi esteja all'interno lá ao che lado, dedicano la vita talvez não consiga entender a questi colori, a grandeza. questa società, São a Lazio, personagens que e entregam che a fanno vida di a essas tutto cores, a essa per sociedade, far sì a che la gente Lazio, si e que avvicini fazem de a tudo, qualunque de sport, modo perché que as fosse una pessoas se polisportiva con aproximem tantissime a sezioni, qualquer ci sarà esporte. sicuramente uno sport Dito que é uma che possa piacere a poliesportiva com un tantas bambino, a un modalidades que pode qualunque. agradar uma criança Io ho e avuto até la nós, fortuna l'anno qualquer scorso um. di Eu tive a sorte frequentare de un no último pochettino, ano frequentar anche um lì allo pouco. stadio con una Lá no bellissima iniziativa che estádio, aveva fatto la numa società, bela la iniciativa do stessa, time e da própria poliesportiva, scoprendo dei sport descobrindo nuovi, novos scoprendo dei esportes, novos personaggi nuovi, personagens e, scoprendo delle sobretudo, de persone vere. pessoas de verdade. E, sono tantissime, no? Diciamo che E citiamo são soltanto il tantas. presidente, Podemos só Matteo nomear o Buccioni, presidente, che è il Buccioni, o simbolo símbolo da Lazio. per tutto, un personaggio straordinario. E se você me Veramente un permitir um ringraziamento particolare agradecimento anche pessoal, uma pessoa que alla sempre me persona esteve che presente, mi è stata quando lá vicina in podia quel periodo estar, in cui é a frequentavo, è grande stata Gabriela Bacelli, Bacelli, campionessa di canottaggio, campeã da canoagem e campionessa nella campeã vita. na vida. Grande Sassá, grande Salvatore, conseguiu resumir em belas palavras o real senso de lazialità. Bruno César, a sua pergunta, Salvatore Testana. Tornando al nostro presente, diciamo, caro Voltemos ao presente, caro Salvatore. Como você vê a gestão de Lotito? Pontos positivos e negativos. Gli aspetti positivi e negativi, no? Allora, Lotito ha fatto cose buone, cose un po' meno. Io penso sempre che bisogna essere imparziali, Bom, cercare di Lotito giudicare fez algumas quello che coisas buono abbia boas e fatto outras nem tanto. e Para cercare poder di julgá-las, capire precisa-se perché non abbia ser fatto altre cose. imparcial e procurar entender o Purtroppo motivo diventa de não difficile, se una fazer situazione outras escolhas. che qui a Roma è divisa Infelizmente, la a tifoseria, no? situação se Chi torna pro, chi contro difícil. Lotito, Aqui em Roma, anche dividiu a perché è una torcida. società Tem gente che que é non ha debiti, contrária a quindi nel calcio Lotito, d'oggi sendo a bem livello verdade finanziario è que o importante, clube a não livello tem tifoseria débitos magari no così. futebol de hoje. A nível financeiro Possono anche é augurarsi perché importante, magari mas tem di gente que avere tanti preferia ter debiti um mentre la grande squadra esquadrão e ter effettivamente non muito è più débito. forte. Dobbiamo abituarci fino a quando non arriverà qualcuno che A situação é risolverà essa, até la que chegue questione, alguém si que arriverà, possa mudar a realidade. E altrimenti nós, dobbiamo soltanto cercare torcedores, di essere uniti devemos il più possibile restar come tifosi unidos e cercare e buscar comunque sempre estar juntos da di tirar fuori sociedade, il mas massimo também possibile da da questa gestão. società, da questa gestione, che poi nel suo in questi anni in cui gestisce la nostra società, in fin dei conti, Que além, si nesses può anos, no ottenere anche resumo errori das di classifica, contas, perché siamo una volta com ottavi, una volta resultados secondi, una volta alternantes na terzi, una volta noni. classificação, sempre Però a conseguimos livello títulos. di Depois da Juve, conquiste, somos siamo nós da que quasi mais una squadra vencemos di nos più últimos in tempos. quest'ultimo periodo di tempo.
Salvatore, perguntei até para outros torcedores no nosso primeiro tempo, se a gente pode dizer dessa maneira, do nosso podcast antes do intervalo. Os outros torcedores, e tenho que fazer essa pergunta também para você. Giorgio Chinaglia, o que representou não só a nível societário da instituição, mas para todos os torcedores, o que foi Giorgio Chinaglia para você, Sassá? Il condottiero. Cioè, Giorgio è stato Foi um quello che líder, ou praticamente ha seja, fatto sì che i Giorgio laziali foi aquele que uscissero fez os dal guscio, laziali saírem do manifestassero esconderijo, que se manifestassem, anche às con vezes forse con até com arroganza arrogância. la Aquela loro equipe era lazialità, Giorgio, la loro 100%. prepotenza. Quella squadra era Giorgio in tutto e per tutto. E Tommaso, Tommaso, il nostro o nosso maestro, ne mister, era ben era de consapevole. seu conhecimento, Tant'è che tanto lo ha é adottato que come un adotou figlio como e um gli filho permise e di o fare tante permitiu cose che fazer magari gli altri tantas non se lo coisas avrebbero permesso. que Giorgio è outros stato não quello seriam che permitidos. Chinaglia era andava aquele contro que se tutti, voltava contra andava todos, contro chiunque quem per difendere quer la que Lazio. fosse Parole para belle defender sue, a che la Lazio. sua fortuna è stata di diventare tifoso della E squadra in disse cui por giocava, tantas vezes perché que Giorgio era non um era afortunado romano, por non era ser laziale, jogador do time que torcia, però si è innamorato di porque questi colori come Giorgio não era tantissimi romano, giocatori não che era sono venuti qui da laziale, noi, alla mas fine sono adotou innamorati. essas cores como se Questo nostro fossem dele, condottiero è stato como l'artefice di tutto tantos il nostro outros periodo da jogadores que Lazio, anche vieram se para poi cá e se speriamo apaixonaram. che venga Foi o riconosciuto il nosso secolo líder, del foi um dos mais responsáveis 1914-1915, pelo primeiro però sul título da campo Lazio, fu per apesar de fatto uno lutarmos scudetto, pela conquista uomo de simbolo di quella Lazio, e per 1914-1915. Giorgio soltanto Homem, eternamente símbolo grato. daquele time. Para ele, somente duas palavras: eternamente grato. Mais uma vez, de acordo com o que diz Salvatore, agora só a última pergunta, Bruno, depois faço a minha e a gente já fecha o nosso podcast. Vai lá, Bruno. Parlando di calcio mercato, caro amico, secondo te Falando de quali mercado, sono caro i amigo, para ruoli você, quais são as principais posições importanti que a nossa per la equipe deve nostra fazer squadra compras fare durante un a janela de possibile janeiro? acquisto adesso in gennaio? Allora, tanto premettiamo che difficilmente la Primeira Lazio faccia coisa, acquisti in vejo gennaio muito se non difícil costretta. a Lazio E fazendo uma seconda compra ipotesi, agora em janeiro, seconda, se não for diciamo forçada. ipotesi, abbiamo comunque una lista Segunda piena di coisa, 25 temos giocatori, a quindi lista non potremo cheia. comprare Logo não podemos comprar ninguém, nessuno sem pagando e vender ou vedere, a meno che non ci emprestar. siano partenze, quindi a questo punto toccherebbe vedere chi parte per vedere chi compriamo. Le esigenze effettive, caro Bruno, con gli infortuni di Lulic, anche quello di Fares, è comunque Com as l'esterno contusões de sinistro, Lulic e con Fares, un caro difensore Bruno, centrale che da penso poter que um lateral affiancare nelle esquerdo rotazioni e um zagueiro a para Ceppi ajudar e a na Luis rotação Felipe, entre e Acerbi comunque e anche Luiz Rutte che in Felipe. Até o D, que queste está partite fazendo sta um facendo bom bene, trabalho, non e dimentichiamolo, não però un podemos altro centrale nel esquecê-lo. mercato Porém, um outro zagueiro, neste caso, pode ser útil. Sassá, um comentário sobre o pedaço mais importante da história da Lazio para você. A gente sabe que a Lazio tem tantos anos, 121, mas o que te marcou mais e o que acabou fazendo a Lazio se tornar isso que a gente conhece hoje? Tu, la storia della Lazio è lunga, 121 anni, no? Quindi comunque auguri A ancora história tanti da Lazio é tutti i longa, fratelli e sorelle laziali. 121 anos, é muita coisa. Poi Ah, ognuno ha il feliz suo ricordo aniversário para personale. todas as irmãs Per e me irmãs importantissimo è Laziali. stato Bem, cada um tem l'anno uma passagem 2009, memorável. Para mim, foi dove importantíssima praticamente abbiamo ano dos rischiato di menos scomparire. 9, que havíamos o risco de Eravamo all'ultima desaparecer. giornata a giocarci a Estávamos na Vicenza, última jogada do stadio campeonato, olimpico, sempre quello contra o vecchio, Vicenza, no pieno velho già estádio 3-4 ore prima olímpico, della partita, con faltando 60.000 3, persone in 4 campionato minutos di para a Serie final B da partida, in giugno, ainda com quindi 60 mil un caldo pessoas no atroce. campeonato da Série B, È una em partita dove la junho, realtà alla fine era ou in seja, Serie um C. calor infernal. Scendere in Era uma Serie C partida que, se não significava scomparire, vencêssemos, perché cairíamos non para a sarebbe Série stato, C. E non estar sarebbe na stato un C, seguito. resumidamente, Io lo significava ritengo un desaparecer, punto cruciale porque della não storia havia della uma Lazio, ma sequência, soprattutto e eu semplicemente a perché tenho como um da ponto crucial quella da história da salvezza, Lazio. ricordiamo Mas, il sobretudo, Giuliano e il gol di pois Fabio Goli aquela con il Napoli salvação, negli spareggi, aquele time de da Caleri foi quella vendido squadra para è Cragnotti, tutto dopo. e Il foi a torneo grande che ha salvato Lazio la do Lazio, período che era sempre in cragnotiano. trasmissione, Depois dali, a poi Lazio ha venuto a voltou a Cragnotti, viver c'è de stata la luz grande própria. Lazio del periodo cragnotiano e da lì Foram comunque anos la Lazio difíceis, è escuros, ritornata a onde era splendere di luce complicado propria. ser Quelli erano laziale. anni bui, anni Na escola difficili per você questi estava laziali, sozinho, anni in cui contra viene da scuola todos. eri da solo Você contro estava tutti. na Série B. Anni Do che tu outro sei in Serie lado, B a dall'altra Roma, que parte c'è la Roma vencia che vinceva campeonatos, ou campionati, era comunque era sempre sempre seconda segunda o ou terza. terceira. Noi Mas eravamo nós fieri estávamos orgogliosi di orgulhosos de mostrare la nostra mostrar a lazialità nossa ai nostri compagni di lazialità. scuola.
Até nas carteiras das escolas, até passeando por aí. Lazio sempre e em qualquer lugar. E aquela tarde entre Lazio e Vicenza... Gente, desculpa, comecei a chorar. Quando Giuliano marcou faltando 7 minutos para o fim do jogo, saiu aquele gol cheio de raiva. Nesse tom forte que se pode ouvir em toda a região Lazio. É lindo escutar o Sassá. Muito, muito obrigado por esse comentário. Obrigado a vocês que dão voz à Lazialità fora da Itália. Bruno, com o seu fã-clube, onde sempre o fez de falar da Lazio. E você, Enio, que envolvemos e agora posso dizer que também és parte de nós. Defendemos a Lazio, aonde for, a gente, contra todos, que procuram taxar coisas horríveis em nós. E defendemos a nossa Lazio com o peito aberto. Obrigado por tudo. Obrigado, Sassá, pela entrevista. Diga lá, Bruno. Caro Enio, não, come chiudendo questo discorso. Só para finalizar esse discurso de lazialità. Ontem eu li uma certa frase que dizia: nascer laziale, nascer diferente. Diceva, esce laziale e esce diverso. Assolutamente. Vedi tutto in un'ottica diversa poi. Absolutamente. Não porque queremos ser diferentes. Não queremos nos vangloriar. A Lazio é um estilo de vida, o que faz ser diferente de todas as outras. Esse estilo nasce em 9 de janeiro, sobre os bancos da Piazza della Libertà. Nasce atletismo, que se torna poliesportiva. E com a ajuda de todas as pessoas que passaram por essa grande instituição, a Lazio é um estilo de vida. É essa coisa que transmitimos aos nossos filhos, netos, sobrinhos e amigos. Isso é lazialità pura, meus amigos. Grande Sassá, te abraço e te agradeço. Obrigado a vocês. Tchau, gente. 121 anos e virão outros tantos. A primeira de Roma se chama Lazio. Tchau, caro. Un abbraccio, Sassá, un abbraccio, grazie per aver stato con noi. Abbraccione, caro. Bruno, vamos fechando eu e você o nosso podcast. Que emoção, né, meu caro amigo? Tivemos grandes participações hoje, grandes histórias sobre a Lazio em todo o planeta. Quero também agradecer o Grupo Esportes.net, né, mais uma vez pela oportunidade. Bruno, diga a sua antes da gente concluir mais um Parlando di Calcio. Então, aproveitando, gostaria de convidá-los os simpatizantes da Lazio, enfim, quem gosta do time, a seguir as nossas redes sociais, SS Lazio Brasil. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Aproveito também para recordar os canais sociais do Grupo Esportes.net, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Facebook já disse, no YouTube, enfim, são tantas as redes sociais. E também não esqueçam do nosso site, esportesnet.com.br, 21 anos, sendo a voz democrática do esporte. Lembrando que no próximo final de semana tem um review da final histórica entre Lazio e Roma da Copa Itália, comigo, Lucas Agnelli, e o Bruno César vai participar do nosso intervalo campeão, sempre em homenagem a SS Lazio. Um abraço, minha gente, valeu demais, valeu, Bruno, até a próxima!